Dia, pessoal. Vamos começar. Se vocês acharem que o microfone tá ruim, me mandam um zap, tá? Que eu vejo o que a gente faz, tá? Certo? Certo. Estou desconectando o WhatsApp da câmera para não, lá para ficar sem barulho. Pessoal, então assim, ó, repetindo. A aula provavelmente vai, pelo que coisa vai ser ambiente aula, certo? Mas é como a gente já tinha combinado, já estava previsto, vai ser uma aula aí com consulta e grupo, então vocês podem fazer com calma. Eu pretendo provavelmente vou jogar a aula na plataforma, ver como é que se faz isso ainda. Vocês vão ter duas, a manhã toda para fazer ela com calma. Eu vou jogar ela de manhã cedo. Se eu conseguir fazer isso, eu pretendo já abrir a sala para prova de manhã cedo e fechar para as 11h30. Já dá tempo para todo mundo entrar com calma, ler. Na verdade, a primeira prova ela foi pensada, existia 3 provas. A primeira foi pensada como um trabalho introdutório, para vocês terem contato com a bibliografia. A segunda, como uma forma de vocês começarem mais de estudo, de avaliação mesmo. A terceira, sim, a terceira prova vai ser, se Deus quiser, ainda vai ser presencial e ela vai ser individual e vai ser sem consulta. Assim, vai ser uma prova mais característica de prova normal mesmo. Assim. Aproveite os monitores, as monitoras, estão à disposição de vocês para treinar caso o Perjucol, para treinar funções do ego. Tá? Então, a nossa aula de hoje vai ser transtorno de humor. No primeiro momento, a gente vai falar sobre depressão. No segundo momento, a gente fala sobre bipolaridade, um grande pacote chamado transtornos, patologias do humor. Certo, pessoal? Vamos começar? Vamos. Então, aqui assim, ó, os primeiros slides mostram como é que a CID, que é a nossa classificação internacional de doenças, que é da Organização Mundial de Saúde, como é que a CID classifica. Você tem que ser muito critério com essas classificações de psiquiatria, assim, né? São formas de grupos hegemônicos pensar. Então, vocês vão ter pessoas que vão concordar, pessoas que vão discordar, né? Então, isso aqui é mais ou menos como a maioria das pessoas que trabalham na área entende a coisa. Nesse exato momento, está havendo uma modificação, porque esse CID já está velho, né? Então, talvez saia um CID novo com pequenas nuances de diferença. Então, o CID é uma forma que a gente examina o paciente, a gente avalia o paciente, aplica aquele que a gente a psicopatologia em cima do paciente, e aí a gente daí sai com uma impressão diagnóstica. Que hoje, para a gente comunicar essa impressão diagnóstica, a gente usa uma tabela classificatória para falar o que nós achamos que o paciente tem através da CID ou da DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Né? São as duas maiores tabelas diagnósticas no nosso meio. Quem leu o Kaplan, quem fez o trabalho em cima do Kaplan, viu que o Kaplan, que é americano, trabalha em cima da DSM. Então, quase tudo que vocês enxergarem de publicação científica falará em termos de DSM. O que vocês vão enxergar em termos de Brasil, em termos de papel oficial, atestado, laudo, documento, vocês vão ver que aqui a gente fala em termos de CID, mas mesmo as publicações científicas brasileiras trabalham com DSM. No CID, ele é bem simples. Ele classifica assim, ó, episódio maníaco. Primeiro item que ele classifica, episódio maníaco, ou seja, o cara que não tem uma história de bipolaridade e faz o episódio maníaco, certo? Aqui não é episódio maníaco por droga ou por uma intoxicação exógena, porque usou corticoide, ou usou cocaína, usou corticoide, ou usou cocaína e fez o episódio maníaco. Não, aqui é episódio maníaco puro. Tem uma causa orgânica conhecida, certo? Que pode ser de mania, até de hipomania, até uma mania com sintomas psicóticos. O que é hipomania? É a mesma situação de forma mais branda. Então, por exemplo, na hipomania, o sujeito apresenta assim um pouco de alteração, mas não tanta. Ele tem bastante energia, ele tem uma energia que não permite nem que ele durma à noite, tanta vontade de fazer as coisas, ele começa várias coisas, não termina todas elas. Ele tem muitos pensamentos dentro da cabeça que parece que nem vão caber dentro da cabeça. Ele fica um pouco mais impulsivo, se a gente interrompe os outros quando os outros estão perguntando, ou fala aquilo que não deveria falar, ou até mesmo pode ficar impulsivo em termos de gastos, de compras, ou sexualmente, ou de drogas, entende? Então, esse episódio o cara fica diferente dele mesmo, uma elevação de humor,
uma alegria exacerbada, uma autoestima exacerbada, e com algum comportamento como esse, se chama hipomania. Se for muito grave, mania. Eventualmente pode ser tão grave ao ponto do cara achar que é Deus, assim, achar que é Napoleão, né? Que é a mania com sintomas psicóticos. Então, se o cara faz um único quadro, teoricamente, pode se chamar de episódio maníaco. Na prática, se vocês enxergarem alguém fazendo um episódio maníaco, já faz diagnóstico de bipolaridade. E o transtorno afetivo bipolar, então, é o cara que já tem, ou seja, tem flutuação entre períodos de depressão e períodos de euforia. Lembrem, o leigo fala que aquele sujeito é cheio de mania. Não quer falar que a pessoa tem muitos costumes, muitos hábitos. Mania, para nós aqui, é sinônimo de euforia, certo? Então, são sintomas, esse humor exacerbado. Quando o sujeito é bipolar, ele pode estar em fase depressiva ou pode estar em fase eufórica. Então, aqui, ó, o segundo diagnóstico de transtorno do humor é a bipolaridade. Aí depois vem episódio de depressão. O sujeito nunca fez uma depressão na vida e aí faz uma depressão. Estão vendo entre parênteses aí, ó, pessoal? E que hoje estão todas dentro da CID no mesmo pacote. Então, aquele pessoal, reação depressiva. Eu perdi um familiar, fiquei deprimido. Hoje é episódio depressivo. Eu fiz uma depressão que eu fiquei achando que eu estava morto. Delírio niilista. Hoje é depressão psicótica, episódio depressivo. Eu fiz eu chamo de depressão maior, que ainda tem na DSM. Depressão maior, ou seja, sempre fui deprimido, desde pequeno deprimido, meu pai deprimido, minha mãe deprimida, as galinhas lá de casa são deprimidas, os cachorros de casa são deprimidos. Tudo a minha história é depressão. Uma depressão que vem desde sempre. Depressão maior, uma depressão melancólica. É episódio depressivo. E esse episódio pode ser leve, pode ser moderado, e pode ser tão grave a ponto de ter sintomas psicóticos, ela pode achar que está morto, por exemplo. Se a pessoa faz mais de um episódio depressivo, passa a se chamar transtorno depressivo recorrente. O recorrente que volta mais de uma vez. Vocês estão vendo aqui, ó, que dentro do recorrente tem vários nomes antigos. Endógena. Significava aquele cara que ficava de uma depressão que vinha de dentro. Não sei por que eu fico assim, não tenho razão nenhuma, de repente que não vem de dentro. Já é uma coisa que vem de dentro. Para diferenciar da depressão reativa, que é uma coisa que é uma reação a algo. Ou do transtorno afetivo sazonal. O cara que deprime quando tem menos sol, quando tem menos iluminação, depressão no inverno, assim, né? Hoje em dia tudo é um pacote só. Transtorno depressivo recorrente. Pode ser leve, moderado ou grave. Existem alguns outros patologias de humor que são persistentes, mas não se enquadram, não chegam a ter critérios tão fortes para fechar naquilo lá. E a bipolaridade. Por exemplo, ciclotimia. A pessoa tem uma alteração, a pessoa está mal, fica ciclando o tempo todo, nunca está equilibrada. E alegria exacerbada sem chegar-se ao ponto de fechar a diagnóstico da bipolaridade. Ou distimia, que é a mesma coisa. Está sempre ciclando, o cara está sempre mal, sem fechar a diagnóstico da depressão. Vamos ver isso depois com calma. Assim. Tem os transtornos do humor, né? Então lá, a aula de hoje, agora da manhã, a primeira aula é depressão e distimia. Tá? Tá ouvindo? Paulo, tá ouvindo? Sim. Beleza. Uma tabela comparativa entre os diagnósticos que hoje estão no CID e os diagnósticos que hoje estão no DSM-5. Vocês vão ver que no DSM, que vocês veem o capa, está escrito assim no capa, os transtornos depressivos maiores, que para nós é episódio, foi o primeiro, ou recorrente, se foi mais de um. O DSM também tem distimia, né? Hoje no CID é muito resumido, assim, né? O DSM tem vários diagnósticos, assim, diferentes, por exemplo, transtorno depressivo de submedicação substância, transtorno disfórico pré-menstrual. Vamos lá. Distimia. Distimia é uma alteração de humor, cara. Tem uma alteração do humor. Disforia, esse termo significa que ela tem uma alteração do humor com raiva. Então, ela tem uma reação disfórica. Fica ou alegre, ou triste, não se usa para tristeza, então triste, irritado, bravo. Disruptivo
quer dizer que o cara provavelmente faz uma agressividade, é agressivo. É um transtorno disruptivo de desregulação do humor, o cara é explosivo, o cara explode, agride alguém. Então, distimia é só a variação, disforia é a variação com raiva, e disrupção é a variação com raiva e agressão. Tá? Esses são um termo de ilustração, na verdade. O que você precisa aprender hoje é episódio depressivo, transtorno depressivo recorrente e transtorno persistente do humor, distimia, são os nossos temas da primeira aula da manhã. Isso aqui, se vocês estão acostumados a dar uma olhada, isso aqui é uma tabela da Organização Mundial de Saúde, em que ele mede uma projeção de anos de vida com prejuízo na qualidade da vida. Certo? Não consegue trabalhar bem, não consegue se alimentar bem, tem alterações nutricionais, assim, né? E esse é o quadro que junta todos esses dados. Eu circundei aqui à direita, aqui, onde estão ali as doenças mentais e as substâncias. São patologias que, lá em cima, no topo da pirâmide, nós temos HIV, doenças infecciosas, malária, outras doenças infecciosas que acabam de cânceres, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, tiram muitos anos, dão para a pessoa muitos anos de vida sem qualidade. E nós estamos aqui no meio, doenças mentais e os substâncias. Das doenças mentais que mais aparecem aqui, depressão e ansiedade. Ela de outra forma. O ranking de 1990, o ranking de 2017. Nós tivemos a honra de passar de quarta para a terceira patologia que mais causa anos com prejuízo da qualidade de vida. Já perdemos ainda por do lombar, né, nas costas e para dor de cabeça. E são patologias muitas vezes correlacionadas com as questões emocionais. Né? Então, depressão é uma patologia muito grave. Então vocês veem um colega lá no posto de saúde, no emergência, não, isso é só depressão, isso é só ansiedade. Esse cara está falando uma besteira muito grande. Uma outra, do mesmo documento, uma outra forma de ver, que é a questão da sobrecarga de qualidade de vida. Quanto é mais pesado, mais difícil viver com essas doenças, quanto isso causa mortalidade, adoecimento, perda da capacidade de trabalho, né, a sobrecarga da qualidade de vida. Em 2004, a maior causa de sobrecarga de doença no mundo, e vamos chegar a 2030 com ela como a principal causa. E se vocês correrem os olhos, né, nós temos aqui, não temos não, mas mais abaixo um pouquinho, né, não correr essa coisa, temos dependência química mais abaixo. Então lá, depressão, então, tem uma prevalência de 5,8% a 13% no Brasil, depende do estudo. De incapacidade no mundo, certo? 10 a 15% das mortes por suicídio são depressivas. 800 mil mortes ano por depressão. O episódio depressivo tem uma prevalência de 7,1%. Ou seja, gente pra cacete que faz pelo menos uma vez um episódio depressivo. É uma intensa alteração da capacidade de experimentar prazer. O cara perde o prazer das coisas. Então, a depressão tem depressão chamada típica e depressão chamada mas é comum a gente encontrar, o cara perde o prazer das coisas, perde o interesse das coisas. Ele não quer comer, ele não quer tomar banho, ele não quer transar, ele não quer dormir, ele fica insônia, sem se alimentar, sem tomar banho, ele emagrece. Já vi pacientes perderem 25 quilos por depressão. O cara tem rastreia para câncer, diabetes, não, depressão. É uma perda de interesse. E existem algumas pessoas que fazem chamada depressão atípica. Na depressão atípica, o cara só come e só dorme. Mas às vezes, muitas vezes vocês vão ver isso em mulheres, assim. Ela dorme o dia inteiro, está sempre cansada, come, engorda. Mas essa não é típica. A típica, então, é perda de interesse, redução de energia, dificuldade de concentração, alterações de sono e apetite. Normalmente, perda. Isso é uma única ocasião. O cara nunca ficou deprimido antes e faz uma depressão que chama-se episódio depressivo. Se ele torna a fazer, a segunda vez não é mais episódio, a segunda vez é de transtorno depressivo recorrente. O que isso muda? Muda o prognóstico.
ainda mais se ele não tivesse história de doença depressiva na família. Agora, já tem uma história de episódio que não ficou bem curado e, eventualmente, isso piora o prognóstico para ele ficar sem medicação e melhor. Cada vez que a pessoa faz um quadro mental grave, como depressão grave, ou uma psicose, uma mania, ele pode e provavelmente terá algum grau de lesão cognitiva. Esses pacientes muito depressivos, eles podem fazer uma alteração cognitiva, uma alteração da capacidade de raciocínio, de enxergar o mundo, até mesmo de memória. Né? E o que é a distimia? Eu quero que você diferencie episódio, que é a primeira, recorrente, que é o que volta, e distimia. Não chega a afundar como um depressivo, mas ele é um cara que arrasta. Inadequação, de culpa, de irritabilidade, raiva, não tem vontade de fazer as coisas, se afasta, não se acha adequado para estar no meio das pessoas, cara com medo para ir para a festa, não se sente bonito para ir, não se sente legal para ir, não acha que vai conseguir conversar com as pessoas, se vai se isola, de preferência não vai. Isso é uma patologia crônica que não chega a afundar a ponto de fazer um quadro depressivo, mas que arrasta o sujeito por anos, assim, uma sensação de perda e de mau sentimento. Observação. A distimia, apesar de não ser tão grave, assim, não tão afundada quanto a depressão, eventualmente o tratamento dela é muito grave, muito difícil. É algo muito antigo dentro do sujeito. Então, vai tratar o cara, psicoterapia, medicações algumas vezes tem que usar em doses superiores, assim, para poder ficar melhor. Então, a depressão menor é o mesmo depressão, aquele outro episódio recorrente, tá? Forma de tratamento, vocês conhecem, psicoterapia. Sobre estimulação magnética, fototerapia. A fototerapia é para aquela depressão chamada sazonal, que o cara piora com a perda. Tá ruim o microfone, professor. Eu não tô ouvindo direito. O microfone melhorou? Agora sim, mas ele voltou a fazer aquela questão de baixar e depois volta. Tá melhor agora, posso continuar? Pode. Tá. Então assim, ó, então, repetindo aqui, ó. Tratamento ou psicoterapia, você já conhece. Situações leves podem ser tratadas apenas ou com psicoterapia ou com terapia biológica. Situações de moderadas a graves precisam de psicoterapia e terapia biológica associado. Biológica é eletrochoque, eletroconvulsoterapia para situações pontuais, em suicídio, né? Fototerapia para aquela chamada depressão sazonal, aquela cara tem menos radiação solar e ele acaba precisando de estimulação da luz para ficar melhor. Os remédios, você sabe, são antidepressivos. Ansiolítico não trata depressão, pessoal, pode tratar algum grau de ansiedade agregada. Não dá para o paciente deprimido ir para o posto sair tomando diazepam. Isso é erro técnico, certo? O cara deprimido tem que tomar antidepressivo. O antipsicótico, só se ele tiver psicótico ou com risco de impulsividade, suicídio, certo? Eventualmente, se o paciente é dependente químico, tem uma história de compulsão, tu precisa tranquilizar o cara, botar ele para dormir, tu pode usar uma pequena dose de antipsicótico que é melhor do que dar um ansiolítico faixa preta. Moduladores de humor não tem indicação a princípio na depressão. Pode ser que o lítio ajude a potencializar o efeito do antidepressivo e o lítio pode ajudar para pacientes com risco de suicídio, mas não é, então, o comum do tratamento da depressão o uso de modulador do humor. Estimuladores como anfetamina, ritalina não tem espaço também aqui. Se usou muito, mas hoje está claro que não ajuda de forma consistente. Então, o que se usa mesmo são antidepressivos, tá? Aqueles todos que vocês já viram, a gente já teve essa aula sobre antidepressivo, né? E eu lembro que eu falei para vocês que no tempo que eu não tinha chat, não tinha grupo, não sei o que, o pessoal, seu livro aqui, esse livro vendeu feito água. Recolheu depoimentos de pacientes. Assim. Namora, comentou Prozac.
Meu Deus, é um antidepressivo que funciona com baixa engorda, com baixo efeito colateral, naquela época, né? Então, assim, Prozac foi extremamente famoso, né? Já passamos pelos serotoninérgicos. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas para vocês terem no final do slide também tem o material, é para vocês terem uma noção do que eu quero que vocês guardem, assim. Eu que vocês guardem assim, um padrão de efeito positivo e um padrão de efeito colateral. Teoricamente, todos trabalham para depressão. A bupropiona é um pouco mais frágil para isso, mas todos trabalham para depressão. Uma paroxetina, por exemplo, um baita, daqui a paroxetina quase embaixo. Agora, de propiciar inibição sexual. Uma venlafaxina dá uma determinada, um dos melhores, os melhores antidepressivos que tem em termos de ação é escitalopram, sertralina, venlafaxina e uma outra que eu vou mostrar para vocês mais adiante. E a venlafaxina também não tem um pouco de engorda, de inibição sexual. Bupropiona não engorda e não dá inibição sexual, porque ele é frágil. Eventualmente vocês vão ver a gente usando misturado esses remédios. Por exemplo, o paciente melhora com a paroxetina, mas como ele engorda, fica com inibição sexual, tu pode botar um pouquinho de bupropiona junto para poder combater o efeito colateral. E só dorme. E não tem uma indicação legal para depressão típica, que o cara não come, não dorme, né? Então tem outras medicações que podem agir melhor naquele tipo de depressão. Excelente. Um dos 4 melhores antidepressivos que tem, mas engorda e melhora emagrecidos, porque estão muito sem dormir, eventualmente toma esse remédio, melhora a libido, melhora peso, você se sente melhor. Existem alguns algoritmos no mercado, né? Isso aqui é um algoritmo dos mais usados, né? O CAMAT, para depressão, a última edição dele é 2016. Existem outros que eram mais famosos até, mas foram envelhecendo, né? Eu botei algumas lâminas do CAMAT, que está aberto no Google, né? Para quem se interessar, a gente tem uma noção, assim. Antidepressivos de primeira linha. Mesmo assim, a gente tem que ir com calma com eles, certo? Mesmo desse grupo aqui. Mirtazapina, que é um Remerol, funciona muito bem. Sertralina é um bom remédio. Venlafaxina, excelente remédio para depressão. Os demais são remédios bons, assim, né? O propiona é mais frágil, mas eventualmente pode ser uma boa medicação, né? Dizem que as doses, algumas vezes, as doses flutuam muito. O menor comprimido da sertralina é 50 miligramas. A ação dela vai até 200. O paciente tomar uma dose maior para poder funcionar. Olha na fluoxetina, não. De 20 a 60 nesse documento aqui. A gente usa normalmente 20 a 80. Assim. Então, esses aqui são antidepressivos que melhor, esse documento, que melhor funcionam. Para escolher um antidepressivo. Primeiro, a gente tem que entender a gravidade do processo. Se é um paciente com depressão mais branda, tu pode tentar escolher um remédio mais brando para ele. Se tem uma depressão mais não, mirtazapina. Tem que ver as condições comórbidas desse paciente. Por exemplo, venlafaxina pode aumentar a pressão arterial. Se o paciente tem pressão arterial já aumentada, talvez não seja a melhor indicação. A sertralina pode inibir sexualmente, pode aumentar peso. Tem que ver que também se tem indicação para isso. Tem que ver a preferência do paciente. Outra coisa que você pergunta assim, você já tratou isso aqui antes? Já. O que tu melhorou com o quê? Eu melhorei com fluoxetina. Pode dar fluoxetina que provavelmente vai funcionar novamente, certo? Minha mãe nunca tratei, mas minha mãe tem uma depressão parecida, já tratou com fluoxetina. Pode, a fluoxetina também vai funcionar. Tem que olhar a interação com as medicações. A fluoxetina tem um problema de interação com anticoagulantes. Então tem que ver se o paciente está tomando outras medicações, tem que checar a interação medicamentosa antes de dar a medicação ao paciente. Como é que tu faz? Assim, tu escolhe um antidepressivo, coloca esse antidepressivo na sua dose padrão, por exemplo, sertralina 50 miligramas. Leva ao redor de 21 dias para funcionar. Tu espera esse período, segura o paciente usando, que vai querer desistir porque tem efeito colateral, que vai querer desistir porque não está funcionando, espera esse tempo. Se funcionar,
mantém. Se não funcionar nada, tu tira. Se funcionar pouco, tu aumenta. É assim, simples assim. Então, assim, ó, pensa o que teu paciente está acontecendo, se o paciente está usando as medicações, ver se tem possível interação medicamentosa, tenta evitar algum efeito particular. Por exemplo, essa semana atendi um senhor, 60 anos de idade, e suicídio, chegou a ficar de pé na casa dele durante meia hora. Ele me disse assim, olha, eu tomo remédio, eu tô aqui, não me matei, tomo remédio, mas tem uma coisa, eu não posso ficar broxa, não posso perder libido. Então, a condição para se tratar é que ele não tivesse a libido dele prejudicado. Um problemaço. A maioria dos nossos remédios, com exceção da bupropiona e da mirtazapina, né, eles tiram nossa libido. Então tem que escolher dentro disso aí, mirtazapina, no caso dele, ou bupropiona. Efeitos colaterais, uma tabela dos efeitos colaterais mais comuns, para vocês depois darem uma olhadinha. Quanto tempo tu mantém o tratamento da depressão? As mais graves. A minha primeira sugestão para vocês é o seguinte: primeiro episódio depressivo, sem história familiar. Não tem ninguém na minha família que é deprimido, eu tive uma perda aqui, fiz uma coisa bem concreta, bem pontual, é visível a razão. Primeiro episódio depressivo, 6 meses usando o antidepressivo bem. Você começa a usar, leva um tempo até ficar bem, leva um tempo até escolher bem a medicação e que dose vai funcionar para o cara. Depois que ele está 100%, diz assim, olha, Manuel, estou eu como sempre fui. Liga o cronômetro, 6 meses usando antidepressivo. Primeiro episódio depressivo, mas tem história familiar? 1 ano. Bem. Transtorno depressivo recorrente? No mínimo 2 anos. Certo? No mínimo 2 anos, bem. Se nesse período de 2 anos ele volta a ficar mal, volta a apresentar sintomatologia, reorganiza tudo. Eles dão uma melhora dele, espera melhorar, espera ele ficar 100% bem e liga o cronômetro de novo, 2 anos. Na terceira vez, nós provavelmente vamos optar porque ele vai tomar remédio para sempre. Assim. Então, assim, ó, o uso do tratamento ele é prolongado. Tá? O uso do tratamento é prolongado. É aquilo. Tu começa com antidepressivo de primeira linha, tu dá o tempo dele funcionar, tu espera, se ele funcionou muito pouco ou nada, tu tira, troca para uma outra classe. Se ele funcionou de forma insuficiente, tu aumenta a dose. E tu vai aumentando essa dose, ou até o paciente melhorar, ou até chegar no topo da dose, ou até ele ter um efeito colateral que não suporte. Eu vou aumentando a dose, daqui a pouco eu fico muito sedado com a medicação. Apesar de ter benefício, o benefício não é satisfatório o suficiente e ele fica sedado com doses maiores. Então não vale a pena eu abrir mão do remédio, tirar totalmente. Eu vou deixar aquele remédio na dose que ele tolera, eu vou acrescentar uma segunda medicação numa outra classe química que possa complementar o efeito antidepressivo e fazer com que o paciente fique melhor. Vamos de novo? Outra vez. Inicia a medicação. Espera os dias necessários para o remédio funcionar. Escitalopram, 7 a 10 dias. Sertralina, 21 dias. Fluoxetina, 30 dias. No lado, sertralina para o paciente. Espero 3 semanas para começar a ter resposta. Se a resposta foi 0, troco uma outra classe. Se a resposta for boa, mas não satisfatória, aumento. Avalie de novo em 3, 4 semanas. Resposta boa, mas não satisfatória, aumento. Aí, digamos que a resposta seja boa. Parou, ficou ali. Ficou em 50, ficou em 150, ficou ali. Se a resposta não foi satisfatória, mas a gente já chegou ao topo da dose do remédio, então estou num dilema. Vou trocar, mas deu uma resposta. Não foi 100%, mas deu uma resposta. Então, ao invés de trocar, eu acrescento um segundo antidepressivo de uma outra classe química. Ele melhorou bastante, mas não suficiente com 150, mas não tolera 200 de sertralina. Então, vou manter a sertralina 150 e acrescento um segundo antidepressivo de uma outra classe química para ter um benefício. Então, vocês vão ver, com alguma frequência, o cara usando lá sertralina e venlafaxina, que são de classes diferentes, ou sertralina e bupropiona, que são de classes diferentes. Essa é a razão principal da gente agregar uma segunda medicação. Fora aquela razão anterior que eu já disse, que tu agrega para combater o efeito colateral, por exemplo.
Eu dou fluoxetina para o paciente. E com o aumento da serotonina, pode fazer com que o cara tenha fragmentação do sono, sonhos vívidos, tenha pesadelos. O sonho vívido, se o sonho fica tão colorido, tão verdadeiro, o cara não sabe se ele sonhou ou se foi de verdade. Então pode ser que isso aconteça de tal forma que o cara melhore com a fluoxetina, mas não tolera a fluoxetina. Então, algumas vezes tem que botar uma segunda medicação à noite que deixa o cara dormir melhor. Aí vocês vão ver o cara usando fluoxetina como um antidepressivo de base que funciona, e um pouquinho de amitriptilina, de amitril de noite para dormir, ou um pouquinho de trazodona, que é o Donarém de noite para dormir. O Donarém é interessante, além de dar soninho, ele melhora a libido. Algumas vezes a fluoxetina abala. Não é incomum, não é raro ver um paciente usando um inibidor seletivo da recaptação de serotonina como antidepressivo principal, e um pouquinho de Donarém como segundo antidepressivo para deixar o cara dormindo melhor e para melhorar a libido. As razões para tu associar medicação é ou porque a melhora não foi suficiente, ou porque tem alguns efeitos colaterais que tu precisa combater. Por exemplo, o cara está tomando paroxetina, Aropax, belo remédio para depressão, para toque, para ansiedade, mas aumenta muito o peso, tira a libido. Eventualmente pode associar a paroxetina um pouco tipo propiona, melhora muito o libido e segura o aumento de peso. E aqui tem uma lista de medicações que podem ser usadas como coadjuvantes, né, no tratamento adjuvante aqui, né? Fatores para troca. E aqui uma lembrança para todos. Apesar disso ser uma meta-análise feita pela CAMAT, que ser hoje talvez o documento que mais se utilize no mundo para fazer o tratamento como algoritmo de depressão, não quer dizer que eles sejam 100% certos. A gente tem que lembrar o seguinte, um documento como esse, um algoritmo, o que é um algoritmo? Quem já estudou matemática há menos tempo se lembra, né? Um algoritmo é uma estrutura, um artefato matemático. Se teoricamente, fazendo as coisas do mesmo jeito, a gente sempre chega no mesmo resultado. Ou seja, o que é um algoritmo em medicina? Seria uma tentativa de fazer as coisas do mesmo jeito para chegar no mesmo resultado. Não existe isso. Deve ser uma fantasia. Então, nós temos que entender que os algoritmos têm que ser usados, são importantes, né? A gente pode trabalhar muito com a questão da medicina baseada em evidências. Entretanto, na psiquiatria, cada indivíduo é muito particularmente um indivíduo diferente do outro. Então tem que usar o bom senso, tem que escutar o paciente, não pode fazer de surdo para o efeito colateral que o paciente apresenta, tem que valorizar, tem que poder tentar encontrar a solução. Se você encontrar pacientes que tomam subdoses de remédio e ficam muito bem, tem pacientes que usam hiper, super, mega doses de antidepressivos para poder ficar bem. É muito difícil a gente encontrar assim, fazer um algoritmo em psiquiatria, né? E até porque nem sempre os algoritmos são totalmente assim. O que eu estou fazendo aqui? Então, nós aqui chegamos na. Vendo, pessoal? Sim. Tá? Eu estou aqui disposto aqui a responder uma pergunta, que vocês querem alguma coisa. E depois a gente interrompe um pouquinho e pode combinar um horário para a gente fazer a parte. Uma dúvida sobre essa parte da manhã? Quer que eu repasse algum slide? O problema na maioria das interações medicamentosas da fluoxetina com medicações anticoagulantes é o aumento, na verdade. Lembra que existem receptores serotoninérgicos nas hemácias, né? Então pode ter sangramento, a maioria dos anticoagulantes, assim mesmo. O Pidogrel, exatamente, eu não me recordo. Eu não sei qual é o programa de interação medicamentosa que vocês costumam utilizar. Eu costumo usar o Medscape e o Epocrates, né? Então, o que eu faço, né? Simplesmente eu abdico da memória e utilizo o
Você bota no Medscape aqui, ó. Diminui o efeito clopidogrel. Né? Mas diminui e aumenta com sinergia do farmacodinâmico. Então tem que ser um efeito que vai ter que acompanhar com calma. Uma pergunta que eu não tenha visto? Isso. Medscape, eu uso Medscape, eu uso Hipócrates. Hipócrates acho que foi o primeiro que começou a ter interação medicamentosa. Né? Foi muito, muito legal, assim. Será que existem outros, né? Alguns deles são muito caros e são contratados, por exemplo, nos grandes hospitais, tem programas de interação medicamentosa dentro dos computadores, tu prescreve e já sai a interação. Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre depressão? Vocês entenderam bem o esquema de uso do antidepressivo? De como tu inicia, como tu aumenta e por que tu associa ou não? Precisa explicar novamente isso?